Hello, moçada. E aí? Que isso, hein? Duro ficar em casa quietinho. Mas bora lá, força aí. Mais uma aulinha aí de densidade de gases, uma aula de estudo de gases, falando de velocidade de efusão e difusão gasosa mais densidade de gases. É uma aula, mais uma vez, estudo de gases, tem muito de aplicação direta de fórmula, e vamos a alguns conceitos básicos aí de densidade de gases, bem simples, bem tranquilo, tá? E velocidade de efusão gasosa tem uma fórmula chatinha pra caramba também, mas de maneira geral as perguntas são teóricas. Vamos lá, vamos falar primeiro de densidade de gases. Bom, primeira coisa, pessoal, seguinte, quando você vai falar em densidade de gases, é massa sobre volume. Densidade de qualquer coisa é massa sobre volume. Então, se o cara te der a massa do gás e o volume do gás, a densidade do gás é massa sobre volume, pronto, acabou. É o clássico, né, de cálculo de densidade de qualquer coisa. Só que quando nós estamos trabalhando com gases, nem sempre o exercício me dá massa e volume. Muitas vezes o exercício fornece para mim a pressão e a temperatura do gás. E aí ele vai te pedir o que a gente chama de densidade absoluta de um gás, que seria a densidade específica de um gás numa determinada situação. Usando a equação de Clapeyron, só para lembrar, ó, PV é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Se eu passar essa massa molar aqui, ó, se eu passar essa massa molar para cá multiplicando e o volume para cá dividindo, eu vou ter essa expressão que está aqui. Eu tenho essa expressão aqui, que é exatamente a mesma coisa que a outra. Só troquei de lugar a massa molar e o volume. Aí eu vou lembrar que massa sobre volume é densidade. E aí eu passo esse R e esse T aqui dividindo, eu vou chegar nessa expressão matemática, nessa aqui, que é a outra maneira de calcular a densidade de gases. Então veja bem, ó, se o autor te deu massa e volume, você vai usar massa sobre volume, pronto, acabou, é a clássica. Se ele te der pressão e temperatura do gás, você usa essa outra forma. Pressão vezes a massa molar do gás dividido por R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Lembrando que em gases, a temperatura sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin, ok? Então essa é a chamada fórmula da densidade absoluta de um gás. É a fórmula que às vezes é complicado de lembrar, PM sobre RT. Tem alguns alunos que fazem umas frasezinhas aí para memorizar essa fórmula. Mas vamos de novo. Quando o cara me der massa e volume, é a clássica, massa sobre volume. Quando ele me dá pressão e temperatura, a densidade é calculada com PM sobre RT. Isso é chamada densidade absoluta de um gás, ok? Bom, seguindo, existe um outro tipo de densidade que é chamado de densidade relativa de um gás. É quando um autor, um exercício, pergunta a densidade de um gás em relação a outro gás. Então, por exemplo, a densidade de um gás A dividido pela densidade de um gás B, o que significa densidade A em relação à densidade B. Ora, como nós acabamos de ver que densidade é PM sobre RT, se eu dividir um pelo outro, eu chego nessa expressão, ó, que a densidade de um gás A em relação à densidade de um gás B é a massa molar de A dividido pela massa molar de B. Simplesmente isso, tá? Simplesmente eu chego nessa expressão, ó. Ou seja, a densidade relativa depende única e exclusivamente da massa molar. Claro que quando eu pergunto densidade relativa, a pressão e a temperatura têm que ser constantes, por isso que eu cortei aqui na fórmula, tá? Por que eu pude cortar a temperatura e pressão aqui? Porque quando eu comparo a densidade de um gás com a densidade de outro gás,
tenho que manter temperatura e pressão constantes. Então eu percebo que a densidade de um gás depende só da massa molar dele, que é aquela massa que a gente acha na tabela periódica, ok? Então, ó, as densidades são diretamente proporcional à massa molar dos gases. Pessoal, densidade relativa não tem unidade, tá? Não tem unidade de resposta. Por exemplo, olha esse exercício. Qual que é a densidade relativa do O2 em relação ao H2? Simplesmente é a massa molar do O2, que é 32, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 2. Então, acompanha o cursor aqui, ó. 32 dividido por 2, 16. Não tem unidade, tá? Esse 16 aqui significa isso aqui, ó, que o gás oxigênio é 16 vezes mais denso que o gás hidrogênio. Lembrando que o que é mais denso sobe e o que é menos denso desce quando você tem substâncias em contato uma com a outra, né? Então, se você colocar o oxigênio em contato com o hidrogênio, o oxigênio, por ser mais denso, ele tende a ficar na parte de baixo do recipiente, o hidrogênio tende a ficar na parte de cima do recipiente. Claro que eles vão se misturar, nós sabemos que mistura de gases os gases sempre se misturam, mas você vai ter um pouquinho mais de oxigênio no fundo do recipiente, porque ele é mais denso, e um pouquinho mais de hidrogênio na parte de cima do recipiente. A densidade relativa é adimensional, tá? Não tem unidade. Uma observação muito importante é a seguinte: o ar atmosférico é uma mistura de gases. E eles adoram perguntar para você o que aconteceria, por exemplo, com um balão, se você encher esse balão com hidrogênio. Massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. E a massa molar do ar? O ar é uma mistura. Por ser uma mistura, a massa molar dele é uma média ponderada das massas molares dos componentes do ar, e dá 28,9. E meninos, assim, meninas, ó, é muito difícil você lembrar a constituição percentual dos gases no ar e fazer o cálculo da média ponderada disso. Então vou dar uma dica: massa molar do ar atmosférico é legal guardar, tá? 28,9 ou 29, se quiser arredondar, 29 gramas por mol. Qualquer gás em contato com o ar que tem uma massa molar menor que isso vai descer. Vai subir, desculpa, massa molar menor do que isso vai subir. Se a massa molar for maior, vai descer. Um balão cheio de hidrogênio vai subir no ar. Vai subir, vai embora. Um balão cheio de CO2, cuja massa molar é 44 gramas por mol, vai para o chão. Tá? Ele vai descer porque ele é mais denso que o ar atmosférico. Dá uma olhada aqui, ó, nesse videozinho. Nesse vídeo, você vai observar, eu vou produzir CO2 misturando bicarbonato com ácido clorídrico. A reação de bicarbonato com ácido clorídrico gera CO2. E vocês estão vendo que eu vou produzir isso dentro de uma garrafa PET. Como o CO2 é mais denso que o ar, a massa molar dele é 44, do ar é 29, como a massa molar dele é maior, ele tende a ficar no fundo da garrafa. E aí vocês vão ver que interessante. Então olha ali, eu estou misturando o HCl com bicarbonato. Aquilo vai ferver ali embaixo como se fosse sonrisal. E o CO2 está sendo produzido e ele fica no fundo ali, ó. Como ele fica no fundo, ele tende a descer em relação ao ar. Então, se eu levanto a garrafa e entorno, o CO2 vai descer como se fosse um líquido. Ele tem um comportamento parecido de um líquido. E como ele desce em relação ao ar, a hora que ele desce, ele apaga a chama da vela. Olha lá, ó, porque nem combustível. Isso mostra que quem tem massa molar maior desce em relação ao ar atmosférico. Beleza? Isso é densidade de gases. Bem tranquilo, cuidado com a fórmula PM dividido por RT da densidade absoluta. E a densidade relativa, quase sempre ele vai perguntar de um gás em relação ao ar, cuja massa molar é 29. O último assunto dessa aula é velocidade de difusão e efusão gasosa. Antes de mais nada, o que é difusão? Difusão de um gás é a velocidade
com que as moléculas desse gás se espalham por um ambiente. Ou seja, uma pessoa entra numa sala com perfume, quanto tempo esse perfume vai levar para chegar até o seu nariz e você sentir o cheiro? Isso é velocidade de difusão, velocidade pela qual um gás se espalha por um ambiente. Meninos, um cara chamado Graham calculou a velocidade sempre de um gás em relação ao outro, tá? Temperatura e pressão constante. Ele descobriu que a velocidade com que um gás se espalha por um ambiente é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Você vai falar, pô, Renato, que doideira que é isso, né? Inversamente proporcional e ainda por cima a raiz quadrada da sua densidade ou da sua massa molar. Que doido que é isso. É um conceito um pouco estranho que gerou essa fórmula matemática. Então, ó, a velocidade de um gás A em relação à velocidade de um gás B é igual, como é inversamente proporcional, atenção, porque aqui nós temos que inverter, tá? Então, ó, é a raiz quadrada da densidade de B. Então, se você coloca um gás aqui embaixo, a densidade dele tem que estar aqui em cima, dividido pela raiz quadrada da densidade de A. Tem que trocar, tá? Beleza? Atenção. Velocidade de A em relação a B é raiz quadrada da densidade de B dividido pela densidade de A. Ou massa molar. Essa aqui é mais usada, tá? Ok? Isso aqui é mais usado do que a outra, tá? Então, a velocidade de A em relação à velocidade de B é igual à raiz quadrada da massa molar de B, em gramas por mol, dividido pela massa molar de A. Essa é uma fórmula que, de maneira geral, nós temos que guardar, mas é raro o exercício fazer perguntas sobre cálculos de velocidade. As perguntas normalmente são teóricas. Mas, Renato, e aí? Como é que são essas perguntas teóricas? Bom, as perguntas teóricas, elas funcionam e você precisa saber basicamente disso daqui, ó. Gases que têm massa molar pequena são rápidos e gases que têm massa molar grande são lentos. Então, dá uma olhada nesse vídeo, ó. Os gases leves são rápidos, os gases pesados são muito lentos. E isso me dá a dica de como fazer exercício teórico, como por exemplo esse daqui, ó. O cara chega para mim e fala que tem um tubo que, se você reagir gás amônia com gás HCl, gás clorídrico, você forma uma névoa de cloreto de amônio. Aí ele diz para você o seguinte, ó, que no ponto B você tem um algodão com HCl, no ponto A você tem um algodão com amônia. A massa molar do HCl é 36,5. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. Os dois gases vão ter que se encontrar para formar a névoa. Como a amônia tem uma massa molar menor, ela é mais rápida. Então ela vai percorrer o tubo mais rapidamente do que o HCl. Ela vai andar mais no tubo mais rápido do que o HCl. Então a névoa vai se formar mais próxima do ponto B. Então, normalmente as perguntas são assim, são perguntas teóricas. O que você tem que lembrar? Quanto menor a massa molar, mais rápido o gás. Ele vai se difundir, ele vai se espalhar pelo ambiente mais rápido. Beleza? As perguntas normalmente são assim, são teóricas. Maravilha? Tá? Renato, e velocidade de efusão? A efusão é a velocidade pela qual um gás passa por um orifício de forma espontânea. O cálculo é idêntico, tá? É a mesma fórmula, é a mesma lei. A velocidade de efusão também é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar desse gás. Exatamente a mesma forma. E as perguntas são teóricas também. Por exemplo, isso daqui, ó. Isso aqui a gente já viu. Quanto maior a massa, menor a velocidade. De difusão e de efusão também. Ok? Efusão, mesma coisa. A velocidade de um gás são calculadas em função de outro, e quanto mais pesado, mais lento. E olha esse exemplo de exercício de efusão.
Ele diz que tem um balão cheio de gás, com furos bem pequenos no ar atmosférico. O ar, a massa molar do ar, em torno de 29, e aqui dentro tem hidrogênio, que a massa molar é 2. Quem que passa pelos buraquinhos, pelos furos pequenos, com mais rapidez? O hidrogênio. Portanto, olha aqui, ó, o hidrogênio sai mais rápido do que o ar entra pelo furo. Claro que as pressões são iguais, ok? Então, o balão tende a murchar, porque o hidrogênio vai sair do balão mais rápido do que o ar vai entrar. Isso é um exemplo de efusão gasosa, ok? É o mesmo raciocínio da difusão, a mesma forma, ok? Beleza, galera? Então, o módulo de densidade, efusão e difusão gasosa é a aplicação da fórmula da lei de Graham ou das fórmulas da densidade. E é claro, como todos os exercícios de gases, normalmente tem um raciocíniozinho, né? Eu posso ter um raciocínio. Opa! Ferrou, fiquei de cabeça para baixo, sem problema. Mas beleza, moçada, isso aí é o módulo de densidade, efusão e difusão gasosa. Ok? Beleza, moçada? Atenção nos exercícios, muito raciocínio pode aparecer e eu precisar raciocinar bastante aí, além do uso e aplicação de fórmula. Temperatura em Kelvin e cuidado com os cálculos. Maravilha? Até a próxima. Valeu!